Aí, galerinha, vou fazer um exemplo aqui de flutuação. Não é o pior deles, mas é um assim que mostra como é que é o clássico de continha. Já está dentro do aprofundamento, né? Não sei se dá para dizer que é profundo isso aqui. Uma lata cilíndrica de volume 4 litros e massa 1,2 kg é presa por um fio ao fundo de um tanque com água, ficando imersa a metade de seu volume. Então está lá o tanque com água, tem uma latinha, essa latinha ela está assim, ó. Só a metade dela está debaixo d'água. Adotando as relações de gravidade como 10 metros por quadrado e para a densidade da água 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, 1000 kg por metro cúbico, a força de tração no fio tem em newtons módulo. Resultante? Zero. Diagrama de corpo livre. Que força estou na lata? Gravidade, o peso, né? Tração da corda para baixo também, né? Tração, só pode puxar. E o empuxo. São só as 3 forças que atuam na lata. Não tem normal, né? Porque normal é a força da superfície. Não tem superfície encostando ali. Superfície que eu digo, né? De um sólido ali. O empuxo seria a normal do líquido, né? Então vamos lá. Está parado o empuxo igual a T mais P. Eu quero a tração, né? Então eu vou fazer empuxo menos peso para obter a tração. Tração é igual. Empuxo é μgV. O Mi da água ele falou que é 1 vezes 10 na 3, é o clássico, 1000 kg metro cúbico. E o peso, M vezes G. Tração igual, Mi da água, 1 vezes 10 na 3, ou 10 na 3, né? Gravidade 10. Mas espera aí, ele falou que o volume da lata é 4 litros. E litros e metros cúbicos não se misturam. 1 litro, alguém lembra? Desculpa, 1 metro cúbico. 1000 litros ou 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. Parabéns. Certo? É uma boa maneira de lembrar. Como a latinha tem 4 litros, mas só 2. Olha ali a pegadinha. Por isso que ele certo falou que era profundo o exercício. Porque metade da lata estava submersa. Então vai ficar 1000x igual a 2 sobre 1000, 2 vezes 10 na menos 3. É só fazer 10 na menos 3, né? Só dividir por 1000 para passar de litro para metro cúbico. Agora que eu sei o volume da latinha, que eu acho que era a parte perigosa do exercício, 2 vezes 10 na menos 3, agora é bobagem. A massa da latinha falou que era 1,2 kg, a gravidade é 10. Tração, 10 na 3 com 10 na menos 3 cancelou, 2 vezes 10, 20. 20 menos 12, tração na cordinha, 8 newtons. Letra D. Então uma questão bonitinha aí. Tu vê, já é considerada de aprofundamento, cara. Não é pra temer também nada, né, cara? Não tem nada de absurdo ali. Eu já peguei questão disso aí de Olimpíada de Física, que era foda, assim, foda mesmo. Eu não fiz de primeira, tive que... Alguns anos atrás, não sei se hoje eu faria, né, mas mais de 5 anos atrás, eu peguei uma assim que era de Olimpíada, achando que era bobo, assim, nem me avisaram que era de Olimpíada. O guri fui dar uma aula particular, o guri já tinha acabado a aula, ele disse, professor, dá uma olhadinha nessa questão aqui. Aí eu comecei a fazer, aí deu uns 15 minutos, vou levar pra casa pra terminar em casa, né? Tinha coisa pra fazer, mas era uma bem legal, de densidade, puxo, bem perigosa. Mas essa que vocês vão enfrentar e tenho certeza que tu vai chegar junto. E aí, galerinha, ó, não vou perder a oportunidade, né? Vamos dar uma revisadinha no Celsius, Fahrenheit, Kelvin, não custa? Nessa questão, vamos dar uma introdução. Justifique porque uma pessoa sentada conforme a figura, mantendo o tronco e tíbias na vertical e os pés no piso, não consegue se levantar por esforço próprio. Se julgar necessário, faça um esquema para auxiliar sua explicação. É da aula de momento essa aí, não é? Essa aqui é fodinha, essa aqui é delicadinha. Cara, olha só. Ele está querendo dizer que se tu está totalmente sentado, certo? Se tu não apoiar a mão aqui, tu não vai conseguir ficar em pé só com a força do teu pé. Na hora que tu for raciocinar no problema, é porque assim, se eu falar mais, eu vou resolver. Mas tem que pensar no momento. Né? Tu tá sentadão ali, teu pé tá lá.
faz força onde? É lá no pé que tu faz força. Não dá pra fazer força na bunda. E eu tenho que levantar. Toda a minha massa, meu centro de gravidade está aqui. E a força está lá. Se eu empurrar para lá, eu caio para trás. E eu tinha que fazer meu corpo ir para cá. Eu preciso aplicar um momento aqui, ó. Mas não dá para aplicar um momento aqui de lá, né? Então não tem jeito. Estou te explicando não fisicamente. Aí tu tem que tentar fazer a explicação física. Eu vou fazer um desenhozinho e explicar por que essa força que eu só posso fazer para lá não pode aplicar um momento para frente. Certo? Tu vê, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha percebido que naquela situação, se a gente não usar as mãos, não vai ser possível se levantar, né? Ou quando a gente se levanta, a gente na verdade bota a cabeça para cá, porque aí tem uma força que vai gerar um momento que me permite levantar, quebrei. Certo? Mas tu vê, realmente, eu nunca tinha pensado nisso, que para a gente se levantar a gente usa a gravidade para aplicar um momento, né? Se tu tiver com as costas lá atrás, se for usar só o pé para se levantar, ferrou, né? Como é que tu vai aplicar um momento para frente, né? E aí tu só tenta descrever fisicamente, tenta fazer um desenhozinho, mostra onde é que a pessoa atua a força e mostra para onde que seria o momento, né? Que é o contrário do momento para levantar. Arrisca por aí que eu acho que tu vai conseguir. Mas realmente uma questão bem legal aquela da cadeira ali. Vale a pena vocês pensarem um pouquinho sobre ela. E é uma questão que é atual, assim. A galera tá gostando de botar a questão bem aberta, que o próprio aluno tem que finalizar ela, dar mais detalhes para conseguir responder. Aliás, já que estamos falando sobre isso, eu não resisto, né? Não resisto. Eu, na sexta-feira, tive uma aula na faculdade, que é uma aula de didática. Didática? Não, didática já foi, mas tem mais ainda, tem muitos mais. Estou tendo ainda didática, lógico. Mas essa, na verdade, Não, tá certo. Essa aula é a aula de didática. Porque tem duas aulas muito interessantes no curso de Física, de licenciatura, né? Para quem quer dar aula em Física. Tem duas aulas, muito duas matérias extremamente interessantes. Uma delas seria a metodologia e a outra delas é a didática, isso mesmo. E é a metodologia, na verdade, que eu estava na sexta-feira tendo aula. Professor doutor, ou seja, estudou a vida inteira. É o que mais manja nessa área, né? Do método para transmitir o conhecimento. E eu vou te falar que eu saí muito incomodado da aula. E é bom. Eu fico infeliz, porque o professor que me incomoda, que me deixa, que me tira, que mexe com as minhas entranhas, eu considero um professor bom. Porque se eu sento lá e eu fico incomodado por a aula ser ruim, é diferente. Ele me incomodou porque ele mexeu com as minhas entranhas. Uma das coisas que eu sempre... Não que eu não tivesse alguma... Ele não me falou nada de novo. Só que a maneira como ele atacou uma das coisas que eu considero importantes na ciência me incomodou. E eu quero transmitir isso para vocês, porque ele tem um fundo de razão. Eu sempre fui fã do método científico, da ciência de maneira geral. Por quê? Porque a história me mostra que o método científico, revolucionou da água para o vinho vários aspectos da sociedade humana. Salvou as pessoas de vários aspectos. E continua ainda livrando muitas pessoas de todo o mal, da enganação, né, de vender gato por lebre. Mas também por continuar fazendo a ciência evoluir em alguns aspectos. Mas ele chega para mim e fala o seguinte, o método científico é uma grande bobagem. Eu cheguei a me manifestar em algum momento. O senhor quer dizer que então o método científico não é importante? Não, foi isso que eu disse, claro, né? Ele também não é bobo. Não. Mas a ideia, resumindo, a impressão que eu tive, entendeu? A discussão vai continuar. Vou trazer mais detalhes da discussão, é lógico. Mas o cara é doutor, eu sou um bosta, o que eu vou falar? Então o cara fala, o método científico é uma bobagem. Claro que eu talvez ele esteja falando isso dessa maneira porque ele está falando com adultos numa outra situação e querendo causar aquilo que ele causou em mim. É um processo de revolução mental.
Mas o que ele quer dizer com isso é o seguinte, por exemplo, a teoria da relatividade, que é uma das teorias mais fodásticas lançadas, né, há quase 100 anos aí, há 100 anos aliás, mais de 100 anos, que é uma teoria que, porra, só há relativamente pouco tempo nós estamos ensinando nas escolas, embora nós saibamos dela já há 100 anos. É uma teoria que nasceu nada a ver com o método científico. Nada a ver. O Einstein não fez nenhum experimento, ele não escreveu nenhuma hipótese e foi confirmar por experimento, porque é assim, né, o método científico, né? Tu vai lá e tu observa alguma coisa. Ah, um fenômeno. Legal. Aí tu cria uma hipótese, por exemplo, para explicar como aquele fenômeno está ocorrendo. Aí tu vai fazer uma experimentação para ver, confirmar ou não essa tua hipótese. E aí tu faz 1000 vezes o experimento, 2000 vezes, 3000 vezes, anos de experimento. Aí confirma ou não confirma a tua hipótese. Aí se tu confirmar essa hipótese, né, tu pode achar uma lei física, não é? Porém, as nossas leis, por exemplo, as leis de Newton, nós vimos que ela tem uma validade limitada, com velocidades próximas da luz, ou massas muito grandes, ela começa a falhar, as leis de Newton falham. Ou seja, não são leis de verdade, elas são leis numa pequena faixa, né? Aumentou muito a velocidade, aumentou muito a massa, deixa de ser lei. Então a crítica dele ao método científico é mostrar que o método científico produziu alguns resultados que hoje não são verdadeiros ainda, né? Não são perfeitos. Porém, porra, são resultados que têm utilidade fantástica e que revolucionaram o mundo e continuam revolucionando. Mas o que ele quer dizer é que para a nova geração, para os novos físicos, nós precisamos mais que isso. E o filho da mãe do Einstein, apenas com raciocínio, ele quebrou todos os outros. Sem fazer nenhum experimento, sem se guiar pelo método científico, com a bunda na cadeira e filosofando e raciocinando, ele foi lá e criou uma teoria que simplesmente derrubou todas as outras e não veio do método científico. Então é importante às vezes lembrar disso, é uma coisa que às vezes eu me esqueço de lembrá-los. Né? Eu falo da teoria da relatividade e tal, mas às vezes eu não leio, eu esqueço de falar que algumas coisas não vêm do método clássico, vêm de uma sacada, vêm de uma outra forma de interação. Não vem daquele método mecânico, né? E aquele método mecânico não leva sempre à verdade, pelo contrário, ele pode iludir. Outra coisa, o próprio Einstein falava, ele desdenhava de alguns experimentos científicos, o Einstein. Ele falava, oh, esse experimento é uma idiotice, por que for fazer esse experimento? Não precisa fazer esse experimento, só para raciocinar, sabe que vai dar isso, pelo amor de Deus. E ele falava também, se acharem algum experimento que viole algumas dos meus postulados, outra, né? Quando ele fez a teoria da relatividade, ele não fez lei, ele não escreveu lei nenhuma. Ele escreveu 2 postulados, e a partir desses 2 postulados, ele desmontou toda a física que existia anteriormente, né? A gente vai ver esses postulados, tá? Futuramente com calma. Os postulados são: a velocidade da luz é a mesma medida de qualquer referencial. A velocidade da luz é sempre a mesma. Não interessa como tu mede. Pode parado, mede andando de um lado para o outro, do avesso, dando pirueta. A velocidade da luz dá a mesma, sempre. É o primeiro postulado. O postulado é algo que não se pode provar. É uma ideia que tu levanta. Que se alguém mostrar que está errado, tu te ferra. Mas até hoje, todos os experimentos confirmaram essa primeira ideia. A velocidade da luz é a mesma medida de qualquer referencial. Estou parado, meço a velocidade da luz. 300 mil km por segundo. Estou a 200 mil km por segundo. E a velocidade da luz passa para lá. Eu meço ela, dá 300 mil km por segundo. Aí eu começo a correr atrás da luz a 299 mil km por segundo. E ela se afasta de mim a 300 mil km por segundo. Assim é a luz. É a coisa mais bizarra que existe na natureza. Não me conformo também. Tá? Também sinto essa mesma indignação que tu deve sentir ao escutar isso. Né? Carro a 300 por hora. Beleza, 300 por hora, tô parado. Tô indo pra lá a 100 por hora, passa um carro a 300, dá 400, eu meço. Não é isso? Como tá aí, meu querido? O carro tá pra lá a 300, eu pego um carro e vou a 250 e sou ultrapassado. Eu vejo esse carro passando por mim como se ele tivesse a 50. É o óbvio, a luz não é assim. A luz não. A luz ela tá sempre a 300 mil km por segundo. Tu parado, tu indo pra frente, pra trás, é revoltante, é bem isso mesmo. Passou a luz, 300 mil km por segundo, eu estou parado, estou com o medidor de velocidade de luz, 300 mil km por segundo. Aí eu pego uma nave que anda 100 mil km por segundo para lá. Essa luz foi disparada de uma lanterna parada, então ela está a 300 mil km por segundo em relação ao chão. E eu estou uma nave que anda para lá a 100 mil km por segundo em relação a este chão. E a minha nave e a luz se afastam a 300 mil km por segundo. Não é só loucura, é revoltante. Maldito criador do universo que criou a coisa assim.
Desgraçado. O mais revoltante para mim é tu tá com uma nave a 250 mil quilômetros por segundo e a luz está a 350 mil quilômetros por segundo a mais em relação ao chão. Mas quando eu meço a partir da nave, ela se afasta a 300 mil de mim. É uma safada a luz. Na mesma velocidade não dá, porque uma nave não pode atingir essa velocidade. A teoria da relatividade mostra que isso é impossível, porque a massa dela tende ao infinito à medida que ela se aproxima da velocidade da luz. Né? Então e outra, a massa tender ao infinito não quer dizer que os átomos estão... É só da ideia newtoniana de massa, né? Porque a ideia newtoniana de massa? Massa mede a dificuldade de acelerar. Como é impossível acelerar acima de um certo ponto, a tradução newtoniana para isso é que é a massa infinita. Isso tem dois pontos que vai medir a velocidade da luz. Um está parado e outro está passando com a nave. Ele vai medir a mesma velocidade, 300 e o outro 300 a mesma velocidade, isso que é tão revoltante. Ou seja, a natureza começa a reagir de uma forma diferenciada quando nós estamos falando de velocidade. Isso que a gente vê com nossos olhos não tem nada a ver com a natureza. Né? E é isso também que é importante, por isso que o método científico às vezes ele é limitado, o método científico ele se baseia só nisso que a gente enxerga. E a gente precisa ir muito além disso. Né? O que a gente enxerga é mentira, essa é a verdade. Né? O que a gente pensa sobre a natureza, nós leigos aqui, inclusive eu, as sensações que eu tive ao longo da minha, ao longo da minha vida foram impressões falsas sobre a natureza. Né? Por isso que a gente acha que os corpos tendem a parar. Né? Ou esses dias ontem um advogado foi lá em casa e estava discutindo sobre um processo no qual ele está defendendo um sujeito, um acidente de trânsito, e ele veio me fazer algumas questões, umas perguntas de física. E ele me mostrou o laudo de um dos engenheiros. O engenheiro se referia à força centrífuga no laudo. Ele falava que é a força centrífuga que joga, por exemplo, o ônibus para fora da curva quando ele faz a curva. Coitado, ele não lembra que não existe força centrífuga. Que é a inércia que faz o ônibus, né, querer continuar ir reto. Né? Mas tu vê, na explicação técnica dele, ele falou em força centrífuga. Se o outro cara manja e fala, peraí amigo, força centrífuga como assim? Que referencial o senhor está se referindo? Já derruba o cara, já... Mesmo ele estando certo, né? Ele pode macular ele diante do juiz, falar que ele não manja de física, destruiu a alegação dele só porque ele está usando termos ali que não fazem sentido, ou que não estão bem calcados, né? Então tu vê que interessante. Resumindo, método científico é legal, é interessante, mas se um dia tu for ser físico ou matemático, tu vai ver que boa parte do teu conhecimento não vai vir dele. Não vai vir dele, vai ser de outros meios. E uma das maneiras de mostrar isso é o próprio Einstein, né? A teoria da relatividade, que ela não vem do método científico e detona todas as outras teorias. Só para finalizar o segundo postulado, as leis da natureza são as mesmas a partir de qualquer referencial, as leis da natureza são as mesmas. Só com esses dois postulados, ele destrói tudo que tinha de física antes. É assustador, né? Dois postulados idiotas, que um cara lá no escritório de patentes em Berna, na Suíça, detonou todos os grandes... Por isso que foi considerado, né, um dos maiores gênios do mundo. Talvez não é que ele seja um dos maiores gênios do mundo, é que ele teve uma sacada de um ponto de vista que ninguém teve. Né? Isso não quer dizer que ele fosse superior. Talvez a educação dele tenha levado ele a isso. Né? Enquanto os outros foram ensinados de uma maneira meio metódica, demais e bitolada, ele não gostava disso. Ele era crítico em relação a isso. Talvez esta vida diferenciada que ele teve é que o fez tão especial. Mas lembre-se, método científico não é aquilo tudo. Também estou aprendendo.